Certeza que as pessoas gostam, porque pela própria sobrecarga de compromisso que a gente tem, é a elaboração dos planos locais de gestão, mas a gente atende indiscriminadamente qualquer pessoa. Aliás, nem eu sei quem agenda, eu peço para agendar com a secretária. Certo. E por ele ter trabalhado na secretaria, não, a doutora Roseli alguma vez pediu que o senhor atendesse ou agilizasse alguma questão? Não, agilizar não, ela pediu que atendesse empresários que estavam interessados em saber sobre determinada região, sim, sem dúvida. Mas isso é obrigação minha como secretário. Para atender ou agilizar alguma coisa com o próprio Ricardo Cândido? Não. Nunca? Nunca. Quando o senhor deixou a diretoria de planejamento, quem que entrou no lugar do senhor? O senhor virou secretário? Eu indiquei uma funcionária de carreira, a Rosângela. Ela ficou até o fim de 2008. Depois de um tempo ficou o Fernando Pulpo. Certo. E aí depois o Edson Gonçalves. O Edson Gonçalves... Ele é de carreira também. Ele é de carreira também. Tá. Ele trabalhou comigo já na INDEC lá atrás. Então eu procurei colocar pessoas de carreira sempre na coisa. Na minha secretaria hoje eu tenho... Os 2 diretores são de carreira. O Edson também em alguns momentos atendia o senhor Ricardo Cândido? Não. Certo. E por parte do prefeito Hélios, houve algum momento, alguma interferência do ponto de vista... A única cobrança dele era por prazo das macrozonas, porque a gente tinha um volume muito grande e perdeu um lapso de tempo muito grande, de 2006 a 2008, para fazer e a lei de uso e ocupação do solo, não se falava também em regularizar essa questão? Aí aquilo que eu falei no começo da minha fala. A lei de uso foi uma opção tomada em 2006, certo? De se fazer os planos locais primeiro, preliminarmente as macrozonas. Então, isso já era um leite derramado. Não adiantava naquele momento querer parar e mudar o rumo da história. Tá? Esse é o principal fato. Certo. O senhor Edson continua como diretor na Secretaria de Planejamento? Continua. Vocês têm alguém na secretaria que trabalha lá, mas que não que é contratado por alguma empresa terceirizada? Não. Não existe nenhum funcionário que trabalhe na secretaria? Não. Existe 2 servidores emprestados pela INDEC para a CEPLAN, até para a gente suprir algumas necessidades por causa de plano local. Vocês não têm funcionários lá do Cândido, por exemplo? Nunca tiveram? Não, nunca tivemos. Ou de alguma outra... Ou de empresa terceirizada que presta serviço para... Nunca lá dentro, não. Certo. Vereador... Funcionários, desculpe, uma colocação. Aquela empresa que estava fazendo a digitação das fichas, as fichas não podiam sair de lá. Eles trabalharam lá dentro, mas não em atividade fim da secretaria. Eles têm acesso a pegar o material, digitalizar e devolver. Controlado dentro da sala do banco de dados com o meu pessoal. Isso aí. Vereador. Secretário, o senhor tem notícias de como o Executivo, a Prefeitura, está tratando esse prejuízo de cerca de 63 milhões em razão da não exigência das contrapartidas? Olha, eu gostaria de fazer uma colocação. Com relação a essas contrapartidas, na verdade, foi um ajuste que a gente exigiu a posteriori para mitigar e tentar reajustar. Não foi um prejuízo mesmo, porque isto, na verdade, que eu entendo é que tenha sido um ganho que a gente conseguir essas contrapartidas, não as tendo exigido no momento adequado. Foi exigido a partir do momento que houve essa pressão toda, essa divulgação toda. Isso. Tá? Então, isso está sendo exigido através do termo de ajustamento de conduta. Tá? Inclusive com penalizações e com exigência de garantia real, né? Para que se cumpra isso aí. Quer dizer, se o empreendedor não tiver, a prefeitura tem como, através da sua... Eu fico imaginando, secretário Alair, como é que o senhor se sente nessa situação toda, deparando com a exigência do Ministério Público para haver contrapartida, se não há uma interferência de uma outra instituição. A exigência de contrapartida partiu da Prefeitura. Então, mas depois houve essa interferência. Não, houve uma interferência apontando irregularidades. Isso. Essas irregularidades passaram a ser investigadas e a exigência, a proposta de contrapartida partiu da própria administração. Tá?
logicamente, como servidor, você se sente desconfortável de ver a instituição, isso foi uma preocupação nossa sempre, de ver a instituição, você como servidor público se vê envolvido numa coisa que você, na verdade, não teve qualquer participação. Isso é uma coisa desconfortável. Sim, é o que eu estou fazendo essa observação, porque, na realidade, quando nós conversamos com o promotor aqui, que nós fizemos na reunião, a respeito do Parque Jambeiro, foi uma conversa assim tão clara, tão óbvia, ele dizia, mas quem vai se responsabilizar pela morte de famílias ali naquela estrada ali, com carros, se não há um projeto viário ali, uma contrapartida? Pois é, a exigência para a implantação foi... E quando teve um impasse, mas o que fazer? Tem ou não tem? Se não tiver, vamos demolir tudo aquilo lá. Demolir e cancelar. Demolir tudo aquilo lá, quer dizer, tudo aquela construção. Então, chegou a esse ponto. Agora, aí chega num ponto seguinte, o fato, tá, mais complexo nisso, qual que é? As pessoas que adquiriram aqueles empreendimentos, elas adquiriram porque elas confiaram em que a prefeitura havia liberado. Esse é o ponto principal que nos levou, nós técnicos que fizemos as propostas de mitigação e de correção, a levar para frente, porque era muito mais fácil dizer cancela, revoga o alvará e o que tiver irregular põe para baixo. Agora, como é que fica o terceiro? Essa preocupação você tem que ter também. É muito fácil dizer, não, fez assim, derruba. Tanto é que nas prioridades, deu-se prioridade aos empreendimentos habitacionais. Tá? Os não habitacionais, a gente vai ter que sanar, porque de uma forma ou de outra, mesmo quem fez empreendimento comercial, no caso do Extra, ele teve um aval da prefeitura. Correto ou não, ele teve um aval da prefeitura. Isso daí é fato patente. Então, como instituição prefeitura, a gente tem que dar uma resposta e corrigir, se é possível corrigir. Mas a preocupação nossa foi sempre essa. Admitindo que houve realmente... Houve problema. Houve um problema. Aliás, nós estamos apurando também, com relação a isso, a utilização indevida do logotipo da Caixa Econômica, que é um forte apelo de venda. Né? E muita gente, e nós falamos aí com o superintendente, estamos também colocando, também no relatório agora final, que eram utilizados os logotipos e a participação também dessa instituição que tem uma grande credibilidade. Um outro foco que está sendo conduzido, foi conduzida a análise, inclusive termo de ajustamento de conduta pelo PROCON, exatamente nesse foco, porque o consumidor foi iludido. Exatamente, ou melhor, foi ludibriado. Foi levado ao erro, né? Isso mesmo. Secretário, de uma maneira geral, a gente está aqui, uma das funções, uma das principais funções, inclusive, dessa comissão é tentar identificar as irregularidades e tentar verificar, de uma certa forma, a responsabilização por essas irregularidades. Diante desses fatos que ocorreram com o senhor, envolvendo o senhor secretário Hélio Jarreta, dando essas cotas que o senhor já declarou aqui que foi uma cota falsa, que o senhor em nenhum momento autorizou que fosse feito aquilo daquela maneira, o senhor poderia, de uma certa forma, concordar com a seguinte afirmação, de que, no mínimo, o secretário Jarreta foi negligente com relação à aprovação desses empreendimentos embargados, principalmente esse, do caso específico do senhor, no portal da Mata 5, de ter autorizado e ter dado o alvará de execução e de aprovação posteriormente, da maneira como foi feito? Que houve uma falha administrativa em todos os processos citados, quer dizer, do Extra, do Jambeiro, esse próprio do Portal da Mata. Nesse caso, até houve envolvimento nessa cota que eu citei ao senhor, houve falha administrativa. Então, houve, no mínimo, uma falha administrativa. Se houve qualquer outro aspecto, acho que isso tem que ser apurado, não é um técnico que vai apurar. Mas está sendo apurado pela Prefeitura também, pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, tá? Para verificar se houve algum outro tipo de ação que não simplesmente um engano.
Porque uma coisa, você pode até ser levado a cometer um engano numa análise de um processo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você fazê-lo por dolo, né? E da maneira com que ele lançou aquela cota no processo... Isso daí é uma outra coisa que eu acho que é... A gente precisa primeiro resolver o problema administrativo da prefeitura, depois ver o que cabe em ouras esferas. Mas o senhor não descarta também tomar as providências do senhor com relação... Não, com certeza não. Mas isso é um foro pessoal. Pessoal. Não cabe administrativamente. Aí não é o secretário. Aí é o pessoa física. Perfeito. Vereador relator, Campos Filho. Queria agradecer a presença do nosso depoente, o Alair, e, como o senhor disse, essa comissão parlamentar de inquérito, ela tem essa pedagogia, né, de chegar a um denominador comum. E eu volto a dizer, senhor presidente, que dentro disso nós vamos seguindo esse trabalho, cada vez com mais consistência, já estamos chegando a um denominador comum. Isso é muito bom para a sociedade, né, para todos nós. Eu queria salientar, antes de agradecer também, dispensar a presença do secretário Alair, agradecê-lo mais uma vez pela presença aqui, por ter atendido prontamente ao pedido da comissão, por estar vindo no dia de hoje. Queria só esclarecer também, para os secretários, de uma maneira geral, da administração, muitas vezes, secretário, se o senhor puder, inclusive, essa comissão ela foi constituída para apurar uma série de irregularidades. A imprensa que batizou essa comissão com o nome de CPI da corrupção. Então, de uma certa forma, alguns secretários, inclusive, que não tiveram e que não têm qualquer tipo de envolvimento nos crimes que foram cometidos, ou pelo menos nos indiciamentos que foram feitos pelo Ministério Público, que não tiveram qualquer envolvimento nisso, a gente está chamando para esclarecer uma série de pontos divergentes. E muitas vezes eles se sentem, de uma certa forma, constrangidos a comparecer na CPI da corrupção. Mas Vossa Excelência foi muito correto na maneira com que, logo no começo, o senhor disse que todo servidor público tem que vir, pelo menos, na obrigação para dar uma satisfação. Obviamente que nós não gostaríamos que tivesse vindo aqui para ter que dar esclarecimento sobre fatos, inclusive, ocorridos por que estão sendo responsabilizados outras pessoas. Mas, diante desses secretários, do senhor e de outros secretários que nós chamamos aqui, para esclarecer alguns pontos, mesmo não tendo envolvimento direto, nós respeitamos e sabemos, inclusive, assim, até que ponto tem sido o envolvimento de cada um. É importante vir para nos esclarecer, para que essa comissão, inclusive, não cometa injustiças. Eu acho que, diante de um quadro que abalou a cidade toda de uma maneira geral, como abalou Campinas, a gente tem a preocupação de identificar os responsáveis, mas, por outro lado, de não cometer injustiças com pessoas sérias e que trabalham de maneira correta na administração pública. Então, o chamamento de certos secretários aqui, em hipótese alguma, significa que nós estamos acusando ou estamos já dizendo que, pelo contrário, às vezes muitos, inclusive já veio aqui o secretário de Controle e Gestão, o secretário de Negócios Jurídicos atual, Caria Neto, o secretário Luiz Iabico, enfim, pessoas que vieram elucidar fatos e que em nenhum momento estão sendo acusados, seja pelo Ministério Público, seja por quem quer que for, a qualquer envolvimento nessa participação. Então, eu queria só tranquilizar essas pessoas, né, que realmente não deve ser confortável quando é chamado para comparecer, para vir a CPI, que foi batizada de CPI da corrupção. Mas, infelizmente, é uma necessidade, né, vereador Campos Filho, que nós temos Então, queria agradecê-lo. Mais uma vez eu reitero, presidente, eu entendo que é obrigação como servidor público, porque eu entendo que quem paga meu salário é a população. Então, eu tenho obrigação de dar publicidade aos meus atos. Tá? Então, vir aqui, na verdade, é uma obrigação. O importante para mim, e aí, em nome de toda a classe dos servidores públicos, é demonstrar que não dá para confundir o ato de algumas pessoas com a instituição servidor público. Sem dúvida. Tá? Uma coisa, outra coisa. Problemas existem em qualquer uma das categorias profissionais.
tá certo? Infelizmente, a gente teve casos até que correm hoje pela coisa de desembargadores e tudo mais, mas é uma coisa que eu não posso, a partir daí, julgar que todo o Poder Judiciário não tem credibilidade, que o Ministério Público não tem credibilidade. Muito pelo contrário. Esse foi uma fala até do Dr. Valcer Cubori, que a gente fez um evento na semana passada para os servidores da Prefeitura, e ele realmente colocou, quer dizer, o servidor tem uma obrigação, e a função do servidor muitas vezes é dizer não. E aí certamente não agrada. Tá? Por quê? Porque você tem que apitar o jogo de acordo com a regra do jogo. E muitas vezes isso pode não agradar muita gente. Mas o correto é a gente estar aqui e estar prestando contas. E eu enalteço o trabalho da Câmara, porque acho que ajudou a elucidar muita coisa, que, infelizmente, a gente gostaria de estar vindo aqui trazer outras informações, mas é uma obrigação que a gente tem que cumprir. Mas o senhor pode ter certeza que nós vamos vir aqui em outras oportunidades para também trazer coisa boa. Eu exulto que a gente se una nessa nós coisa. Nós protocolamos, inclusive, um pedido de comissão de estudos aqui na casa para analisar perspectivas e propor até alterações e até os caminhos, né, vereador Campos Filho, para dinamizar a nossa legislação urbanística, preservando o equilíbrio. Enquanto secretário, enquanto servidor, pode contar com eu a agradeço. participação. Inclusive, eu sou funcionário de carreira também, tenho 21 anos de Câmara, completar esse ano, e a gente sabe que a gente tem sempre prestigiado, e em todo esse processo... O senhor entende como eu estou me sentindo. Sim, e em todo esse processo de corrupção aí que a cidade foi submetida e tudo mais, a gente percebe que os servidores de carreira, e hoje a Sanasa está toda ocupada, a diretoria toda ocupada por servidores de carreira. Por que fizeram isso? Porque se percebeu que os servidores de carreira têm um comprometimento muito maior, não que não se tenha secretários que gostem da cidade, enfim, com certeza, não podemos mas sabe que os servidores de carreira hoje têm assim, eles têm uma preocupação e muito maior pela continuidade da coisa pública. Então, agradeço a presença do senhor. Quero dizer que nós vamos agora, vereador Campos Filho, é imprescindível que a gente vá até a Sanasa, levante esse contrato que foi firmado pela Sanasa com o CPQD, né, e ver qual empresa que o CPQD também contratou e quais foram os valores gastos com esse processo de georreferenciamento na Secretaria de Planejamento, inclusive para a gente verificar que esses recursos que saíram da Sanasa, efetivamente, se eles estão sendo aplicados, se foram aplicados, enfim, fazer uma avaliação nesses contratos. Secretário, agradeço então a presença do senhor e declaro encerrada a reunião da comissão às 11h35. Muito obrigado à TV Câmara, aos funcionários da Câmara Municipal de Campinas, obrigado à imprensa, obrigado a Tereza do Movimento Resgate Cambuí, que está aqui, sempre prestigia as nossas reuniões, e eu declaro encerrada a presente reunião. Encerrados os trabalhos da CPI, vou falar com o relator desse processo, que é o vereador Campos Filho. Vereador, a vinda do secretário hoje ratificou que havia mesmo irregularidades na Secretaria de Urbanismo? Exatamente, eu acho que deu um grande avanço também, e a gente começa a clarear também todas aquelas pessoas que nós chamamos aqui para depor, e a participação do secretário Lair, ele foi muito contundente, né, quando ele diz não foi assim,
Mas ele falou, não foi assim. Então, isso para a gente é muito importante, para a gente chegar a um denominador comum. E também com relação a esses contratos agora, com o CPQD, com a Sanasa, que nós vamos requisitar para fazer a elaboração do relatório final. Agora, é possível dizer que o secretário Alair, na sua gestão, foi omisso, vendo possibilidades de irregularidades, não tomando algumas medidas para coibir isso? Não, nós não podemos dizer que foi omisso. Podemos dizer que ele, como funcionário de carreira, ele sempre pautou assim pelo comportamento ético. Só que eram situações que não dependia dele. Ele encaminhava para as outras instâncias, mas que infelizmente não houve essa resposta que todos esperávamos. Mas a participação dele não podemos classificar como omissa, não. Agora, a CPI ainda houve essa semana o secretário de Infraestrutura e de Meio Ambiente, é isso? O secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, o Osmar Costa, deve estar aqui na quinta-feira, e já vamos caminhando agora já para o encerramento dessa comissão, né? Agora, recentemente, a Câmara também aprovou a prorrogação do processo de elaboração do relatório final, é isso? Porque nós tínhamos, inclusive, contabilizados que todos seriam ouvidos no tempo determinado, mas houve alguma dificuldade com relação a ações que foram impetradas e não queriam ser ouvidos, tal. Isso demorou um certo tempo. Então, devido a isso, demos uma esticada a mais. Obrigado, vereador. Obrigado, bom dia a todos. Por enquanto, as nossas transmissões ficam por aqui. Às 3h a gente volta ao vivo com a transmissão da primeira reunião da Comissão Especial de Estudos de Revitalização do Bosque, presidida pelo vereador Rafa Zimbaldi. Nós agradecemos a sua audiência. Até lá.